nosso caso, o que a gente achou prioritário era justamente trabalhar contra a discriminação e o preconceito das pessoas em situação de rua. O trabalho do consultório na rua, o trabalho com a população em situação de rua, é um trabalho que exige uma interdisciplinaridade, porque é uma complexidade de situações muito grande e que a gente não consegue enfrentar, né, solitariamente cada profissional, porque todos nós defendemos a proposta da saúde pública, direito de todos e dever do Estado, né, como está na Constituição, que não atingiu, né, a universalidade porque foi sendo desconstruída e impedida de ser desenvolvida desde o seu nascedouro. Eu conheci o Photovoice por intermédio de um colega da universidade que trouxe essa técnica, fez uma oficina com uma professora da Inglaterra que orienta ele, que justamente trabalha com essa técnica com grupos de grande vulnerabilidade. A proposta é de que ela sirva como uma ferramenta para discussão de situações problemáticas. No caso lá da Inglaterra, a professora usava para essa situação do suicídio. E a gente viu exemplos de discussão usando o Photovoice, discussão sobre a questão de LGBT, sobre moradia. Então, aprendendo essa técnica, já porque a gente estava procurando técnicas com esse fim, aí, né, a gente encontra as duas propostas e acaba trazendo para cá. O Photovoice, ele tem a proposta de, como o nome diz, ser uma foto que traga a voz das pessoas que estão envolvidas e implicadas nessa situação. E o que a gente foi, dentre várias questões que a gente levantou como reflexão no processo, uma que era bastante evidente é a discriminação e o preconceito em relação às pessoas em situação de rua. E aí, como que a gente queria trazer isso para as pessoas, tanto os funcionários da unidade como os moradores do entorno? A gente queria fazer essa provocação, né? Queria trazer como uma reflexão para que isso tivesse, de alguma forma, chance de ser mudado. A gente sabe que isso não é mudado de um dia para o outro, nem numa ação só, é necessário uma continuidade para que isso aconteça. E a surpresa que a gente teve é que realmente foi bastante interessante o que a gente teve nas fotografias, porque a proposta é que se deixe uma câmera fotográfica com as pessoas que estão participando dessas reflexões em grupo por uma semana e cada pessoa tire 2 a 3 fotos que respondam a alguma pergunta que foi colocada pelo próprio grupo. No nosso caso aqui, a gente não tinha câmera e a gente não tinha condição de deixar com as pessoas porque o pessoal está na rua, o rapa vem e leva a câmera, né? Ou a pessoa se embriaga e alguém tira a câmera dela. E a gente queria justamente trabalhar essa questão do estigma. Se eu pergunto para você, para ela, para qualquer pessoa, como é a vida de uma pessoa em situação de rua, a pessoa vai dizer, é uma carroça sendo puxada, é a maloca, ou é a cracolândia. E a surpresa que a gente tem é que essas pessoas trazem outras imagens. Então, né, por exemplo, uma das conviventes trouxe que a vida dela é como uma flor. Isso é uma coisa que eu não imagino pessoas que estão olhando de fora a situação da rua trouxessem como reflexão. E ela traz que a vida dela é isso, é essa flor. Aí ela coloca, né, a legenda explicando isso.
E aí prevê, né, como é a fotografia, prevê uma exposição ao final do trabalho. E na exposição a gente agregou então atividades feitas pelos conviventes e por pessoas que vieram colaborar. Então a gente fez teatro do oprimido, a gente fez sarau com poesia e música, a gente fez uma cena de teatro, a gente fez uma discussão sobre a questão de LGBT com uma convidada que é trans e na rua, né? E a gente montou essa instalação que é uma maloca, né? Para que as pessoas que venham à unidade de saúde possam passar por essa experiência aqui e olhar, né? Como o que a gente colocou de frases, né? Poderia ser você, poderia ser o seu pai, poderia ser o seu filho, na tentativa mesmo de causar, de provocar essa reflexão, né? E quebrar um pouco todo esse estigma, né? O SUS não é só para quem não pode pagar, o SUS é universal, mas ele também não pode ser, né, a saúde não pode ser uma mercadoria só para quem pode pagar. Então, assim, essas reflexões todas a gente encontra na história de vida de cada um e foi isso que a gente tentou trazer para a exposição.